Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia, eu sou Iago Martins, está no meu escritório e hoje eu quero responder uma pergunta que vocês mandam demais e que eu acho inadmissível que eu ainda não tenha respondido. Não respondi ainda porque eu sou lesado e demoro a fazer as coisas mesmo. A pergunta é, Iago, como eu consigo os seus livros? E os meus livros, se você acompanha aqui o canal, talvez você não saiba, são esses aqui, certo? Isso aqui foi tudo que eu já publiquei de literatura na minha vida, certo? Foram os livros que eu escrevi. Eu quero dizer onde é que você pode comprar um por um, certo? Se você tiver interesse em ler os livros que eu escrevi, certo? Isso aqui são minhas publicações. Eu comecei a publicar livros aos 21 anos. Foi aos 21? 21 eu tava casando. Foi 22, 23 ou 22, 3 anos. Foi aos 23 anos que eu publiquei meu primeiro livro e estou com 29, já publiquei 12. Então tem uns negocinhos legais aqui pra gente conversar, vou mostrar eles pra vocês agora. Um por um, dizendo onde é que você compra cada um deles mais barato, tanto na descrição aqui do programa, quanto no comentário fixado aqui embaixo. Eu vou colocar a lista dos livros e o link para você acessar cada um deles, onde eu achar mais barato. Vou colocar vários links para facilitar a sua vida e você conseguir achar os livros aí e poder comprar aquele que for do seu interesse. Vou fazer por ordem de publicação, certo? O primeiro livro que eu publiquei foi esse aqui, Você Não Precisa de um Chamado Missionário. É um livro sobre missões, sobre como nos engajar na obra de transmissão do Evangelho. Ele tem 244 páginas, foi publicado pela editora Concílio, tem recomendações de Augusto Nicodemos, Renato Vargens, Marcelo Berti, José Bernardo, André Venâncio, Valbert Veras e Thiago Souza, além de Solano Portela e Wilson Porte. Prefácio de Norma Braga. São 10 capítulos olhando para o texto da Grande Comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ide, portanto, e fazei discípulos. É o primeiro da série sobre Grande Comissão. Outros livros da série vão aparecer aqui já mais à frente. Esse livro você consegue lê-lo de graça pelo Kindle Unlimited. Então se você assina o Limited, tem lá o e-book. Você pode comprar o e-book, inclusive, também, se você não assina o Limited. Você consegue comprar esse livro físico no site da editora Concílio. E você consegue também ouvir o audiobook desse livro no aplicativo The Pilgrim. Tá tudo lá. Você pode ouvir o narrador fenomenal narrando o livro. A voz dele é muito melhor do que a minha. E tem uma voz jovem, por mais que uma voz muito boa. Acho maravilhoso. Então The Pilgrim tem audiobook. Se eu não me engano, também tem um e-book no The Pilgrim. Tem no Kindle, tem o livro físico no site da editora. Você Não Precisa de um Chamado Missionário. O meu segundo livro é o segundo da série da Grande Comissão, que é esse aqui, Faça Discípulos ou Morra Tentando. O significado, a extensão e o selo do discipulado, onde eu continuo falando do texto da Grande Comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 277 páginas. É recomendado por Roca Albuquerque, Jeremias Couto, Maurício Zagari, Vinícius Mussman Pimentel, Jay Bauman, Thiago Santos da Fiel e Dr. Glauco Barreira. O livro é dividido em 3 partes. Parte 1, significados e métodos do discipulado. Parte 2, a extensão e o campo do discipulado. Parte 3, o sinal público do discipulado. E tem um apêndice chamado Discipulando Seu País, sobre teonomia e missão integral. O prefácio é do Franklin Ferreira. Você consegue comprá-lo físico no site da editora e também tem e-book lá na Amazon. Pode ir lá. Esse livro ficou esgotado por muito tempo. Ele vendeu a primeira tiragem muito rápido. E muita gente acha que tá esgotado ainda. Mas não tá não. Você já consegue comprar ele lá no site da editora. Esse não foi o terceiro livro que eu publiquei, mas eu acho que faz sentido colocar ele por terceiro. É o terceiro livro da série Grande Comissão, obviamente. Esse é menorzinho, tem quase 200 páginas. E se chama Os Sermões dos Maricas, a pregação da verdade para homens de mentira. Tem apresentação de Mes McConnell, tem prefácio de Tiago Cavaco e recomendações de Igor Miguel, Alexandre Sacha Mendes, Paulo Cruz, Rômulo Monteiro, Jackson Jacques e Marcos Granconato. E é só sobre a primeira parte do verso 20 de Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. Capítulo 1 é ensinando-os, capítulo 2 é aguardar, capítulo 3 é todas as coisas, capítulo 4 é que eu, e o capítulo 5 é vos tenho mandado. Eu gosto bastante desse livrinho aqui. Tem duras críticas ao Caio Fábio, ao Henrique Vitz, ao Ricardo Gondim, esse negócio todo. Quarto livro dessa série deve sair daqui pro fim do ano ou no começo do ano que vem, não tenho certeza, já tá lá com o pessoal da editora, só falta o quarto livro, tá? O pessoal que me acompanha aí, old school, desde o começo, desde o primeiro livro, sempre pergunta pelo quarto. O quarto deve sair muito em breve, se Deus quiser. Também pela editora Concílio, eu tenho esse livro aqui, chamado 2D de Teologia, 15 vídeos selecionados, que eu publiquei junto com o Felipe Cruz, que é um antigo colaborador aqui do canal, onde a gente pegou 15 vídeos, os 15 vídeos que mais faziam sucesso na época, e a gente transcreveu, editou e transformou nesse material aqui. Os 15 capítulos são: quem pratica suicídio vai pro inferno, o que é batismo no Espírito Santo, como relacionar a soberania de Deus com responsabilidade humana, Deus sofre, Deus tem sentimentos,
O dízimo é uma prática cristã? O que eu faço quando quero sair da igreja? G12, M12, MDA e Encontro com Deus sem heresias? É um vídeo clássico que eu nunca regravei, infelizmente, mas está aqui, registrado. Todos os ritmos louvam ao Senhor, homossexual tem lugar na igreja, quantas horas eu preciso orar por dia, masturbação, sexo antes do casamento, toque, pornografia é pecado beber cachaça, fumar cigarro, crente pode ir a show, pessoas espirituais podem fazer tatuagens e piercings, o que o crente pode ou não pode comer. Eram os 15 vídeos mais vistos, né, lá do canal, e estão todos transcritos e colocadinhos aqui. Você consegue comprar esse livro, ele provavelmente nunca vai passar por uma reimpressão, então ele é tiragem única mesmo, e ele dá para ser comprado no site da própria editora Concílio. Todo o lucro desse livro é doado, certo, para seminários teológicos. Então se você quiser comprar esse livro, é só você ir lá no site da Concílio, você só encontra ele lá. Próximo livro, aquele mais ou menos ainda na ordem de publicação, é esse, O Cristão Reformado, certo? Ele é um dos meus livros favoritos, porque ele é muito bonito, olha só. Você consegue ver aí brilhando a capa dele. Você tem aqui, ó, dentro, tudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Tudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele assim, ó, papelzinho amarelo, trabalho litoral muito bonito. Dentro ele é muito bonito, ó, tem aqui, não sei se dá pra ver por dentro, ó, aqui um padrãozinho aqui dentro, um negócio, cara, muito legal. Ele é sobre os 5 solas da reforma e os 5 pontos do calvinismo, onde eu tento apresentar o que é ser um cristão reformado. Dentro, claro, da minha perspectiva. Ele tem a apresentação do João Guilherme Anjos, que é o editor, e prefácio do Alexander Stanhefa, aí do BTcast, muito conhecido. Esse livro, por enquanto, está esgotado na editora. Por quê? Porque ele é muito caro para imprimir. Dentro do cenário de pandemia que a gente tá, o preço dele pra gente imprimir com essa qualidade ficaria exorbitante. Ninguém compraria, certo? Então a gente tá esperando as coisas saírem dessa loucura da pandemia. Talvez preços aí de insumos de papel e tudo mais voltarem um pouco mais ao normal, pra gente conseguir imprimir esse livro sem ficar uma fortuna e ninguém vai comprar o livro, porque ele vai custar, sei lá, R$70. E a gente sabe que o livro, sabe, um livrão desse tamanho bonito, vai sair muito caro, a gente quer poder fazer ele num valor que funcione sem tirar muito da qualidade do material. Então, por enquanto ele tá esgotado, mas você consegue ler o e-book dele exclusivamente pelo The Pilgrim, que é o aplicativo que eu já falei, e também tem audiobook dele. Então você pode ouvir o Cristão Reformado lá no aplicativo do The Pilgrim, ou ler o e-book dele também no aplicativo do The Pilgrim, até que ele volte aí a estar à venda. Em breve, se Deus quiser, a gente faz uma segunda tiragem dessa maravilha aqui. São quase 330 páginas, divididas em 10 capítulos e um apêndice. Depois desses livros veio o que talvez seja o meu livro mais conhecido, mais famoso, que é o A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria. Tem um segundo subtítulo, que é O Pastor que Fingiu Ser Morador de Rua, explica porque nossas tentativas de vencer a pobreza continuam fracassando. Esse é o meu livro mais famoso, é o que mais vendeu. O pessoal, o editor disse que foi um best-seller, eu acredito. É um negócio bonitinho, a capa dele é ótima. Você passa em textura de papelão, não sei se dá pra reparar aí pela tela, mas tem uma textura de papelão aqui. E é a história de quando eu passei um ano indo dormir com moradores de rua e a minha análise disso tudo. Eu não tenho como dizer o quanto esse livro é importante para minha vida. Possui 3 partes. Parte 1, As Duas Filhas da Sanguessuga. Parte 2, As Ruas Escuras da Alma. Parte 3, O Cadáver da Fé. Cada parte tem 2 capítulos, totalizando 6 capítulos. O texto de orelha é escrito por Martim Vasques da Cunha, foi publicado pela editora Record e tem cerca de 250 páginas nesse formato aqui um pouco maior. Você pode tanto ler em e-book como comprar o livro físico, tanto no site da editora, que é a Editora Record, como na Amazon. E na Amazon, se você tiver Prime, você compra com frete grátis A Máfia dos Mendigos. Próximo livro foi Os Sermões da Pandemia. Foi publicado durante a pandemia de coronavírus. Se chama Sermões da Pandemia, Encontrando Esperança em Dias de Caos. Ele tem uma publicação tipo luxo, é capa dura, mas ele tem uma jaqueta. Então você abre aqui e a capa sai, certo? Você tem a capa nesse modelo antigo, né, de livros clássicos de sermões. Se você dá uma olhadinha aqui, com um silkzinho dourado aqui marcado no livro, como sendo um livro antigo. Vem com essa marcação aqui também para você marcar onde você está dentro do livro, coisa mais linda. Muitas vezes essas jaquetas aqui, o pessoal não gosta, certo? Porque costuma comprar livros que as jaquetas são meio vagabundas, certo? Parece que foram impressas de qualquer jeito. Essa aqui não é não, a jaqueta aqui é muito resistente, eu manusei esse livro aqui o tempo inteiro, e a jaquetinha continua, não fica saindo, não fica enchendo o saco, como de muito livro que eu vejo aí que tem jaqueta, e por isso o pessoal tem preconceito com jaqueta. Eu acho muito legal, acho uma escolha editorial muito bonita, até porque fica bem marcadinho aqui, fica muito legal. Ele tem, ó, folha de guarda muito bonita. Ele tem apresentação de Tiago Cavaco, tem prefácio do João Guilherme Anjos, que é o editor da obra, tem mais de 250 páginas e possui 8 capítulos baseados nos sermões que eu preguei para minha igreja logo nas primeiras semanas da primeira quarentena, no começo de tudo. A gente estava descobrindo o que era todo esse negócio da pandemia e eu tava lá tentando instruir a igreja com base na palavra de Deus. Esses sermões foram muito importantes, muito transformadores, muito úteis para nossa comunidade. Hoje, quase 2 anos depois, muita gente da igreja ainda vem agradecer e comentar sobre esses sermões e eles estão todos aqui.
transcritos, editados para ficar como um texto fluido, muito bonito. O primeiro sermão é quando os crentes se espalham, em Atos 8. O segundo sermão se chama Duas Tragédias e uma Parábola, Lucas 13. O terceiro sermão se chama Perseverança durante o gemido da criação, em Romanos 8. O quarto sermão se chama 5 Passos na Estrada da Dor, em Tiago 1. O quinto sermão se chama O Espetáculo do Sofrimento, em Hebreus 10. O sexto sermão se chama As Orações dos Náufragos, em Lamentações 1:4. O sétimo sermão se chama O que Jó não sabia, em Jó 42. E o oitavo sermão se chama O Vírus Só Mata o que te prende aqui, em 2 Coríntios 4. É difícil dizer quais são os livros que a pessoa mais gosta, né? Que você escreveu todos eles, mas é um livro que até hoje fala muito ao meu coração. Ele pode ser comprado nesse formato, capa dura ainda, no site da editora. Então você pode ir lá e você consegue lê-lo, e você pode lê-lo também em e-book, no Kindle, lá na Amazon. Creio que deve estar no Kindle Limited, você consegue ler de graça também se você assina o Limited, mas você pode comprar de capa dura, certo? Encorajo, se você for comprar esse livro, você compra de capa dura e guarde em casa, porque é o tipo de edição que vai ser muito difícil a gente fazer de novo quando esse livro esgotar, por causa do preço de publicação dele. Ele tá com um preço bem camarada lá, e em tempos de sofrimento, os sermões da pandemia, tenho certeza que vão ser bons pra você. O próximo livro é um livro que muita gente gosta muito, assim, as pessoas tiveram uma recepção muito boa desse material, que é bem diferente dos outros que eu já mostrei até aqui, que é o Pecados Aceitáveis. Na capa, achei muito legal essa escolha aqui do editor. Ele colocou um trecho do prefácio na capa. Instigante, desafiador e bastante atual, Augusto Nicodemos, que é quem faz a apresentação desse livro. Ele tem um pouco mais de 200 páginas, o prefácio, como falei, do Augusto Nicodemos, e fala sobre pecados que são geralmente aceitos na nossa sociedade, mesmo na comunidade cristã. Então é atraso, insônia, preguiça, fofoca e difamação, gula, tolice, impaciência, zoeira, palavrões e gestos obscenos, infertilidade, nudez. São 11 capítulos tentando fazer uma boa teologia, respostas bíblicas e teológicas sobre cada um desses temas, não simplesmente com uso e costume, com moralismo, o que é que seja, mas com Bíblia, palavra de Deus, lidando com cada um desses pecados. Você consegue comprá-lo como cópia física no site da editora, só ir lá, e também consegue ler como e-book na Amazon. O próximo livro é um queridinho meu, também é um dos livros assim que pra mim são top 3 dos livros que eu escrevi, que é o No Alvorecer dos Deuses, Desvendando as Idolatrias Profundas do Coração, publicado pela Thomas Nelson Brasil. E assim, eu fico muito feliz porque o Máfia dos Mendigos foi publicado na maior casa editorial secular do Brasil, que é a Editora Record, e o Alvorecer dos Deuses foi publicado na maior casa editorial cristã do Brasil, que é a Thomas Nelson Brasil. Então assim, eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me dado de poder levar minha literatura a locais tão importantes. Esse livro é baseado na parte teológica da minha dissertação de mestrado, que foi uma dissertação sobre idolatria política. Eu peguei essa parte da dissertação, dividi em 6 partes, transformei em sermões na minha igreja e então transformei em um texto mais pastoral. Não mudei nada, não tirei nada do que era da minha dissertação, não tive que mudar muito a linguagem, mas adicionei muitas ilustrações e aplicações para poder fazer parte da vida da igreja. Tem prefácio e apresentação de Norma Braga Venâncio e Guilherme de Carvalho. É dividido em 2 partes, idolatria para dentro é a parte 1, idolatria para fora é a parte 2, e tem 6 capítulos. O primeiro se chama As Moradas da Ruína Interior, como encontrar sua verdadeira religião. O segundo se chama Da Neurose e a Cosmovisão, o que a idolatria faz com a sua mente. O terceiro se chama Você se torna aquilo que adora, transformação da identidade pela idolatria. Aí entra na parte 2. Capítulo 4, Toda religião tem sua igreja, nós nos congregamos em torno das idolatrias, que a gente já começa a falar de idolatria envolvendo política. Capítulo 5, Faraós, bezerros e reis, o ídolo é a representação de Deus. E 6, a desgraça da idolatria política, a submissão às autoridades diante da besta que saiu do mar. Esse livro, pra mim, é muito importante pra minha vida. É um material sobre idolatria que eu acredito único em português. Tem muitos livros ótimos sobre idolatria em português, mas eu acho que a perspectiva que eu tento dar nesse livro aqui eu só encontro nesse livro. Se não fosse, eu não teria escrito, obviamente, né? Se eu não acreditasse nisso, não é mais do mesmo. Claro que ele dialoga com outras obras publicadas, mas esse é um livro sobre como nasce, cresce e se constrói a idolatria, e não sobre os ídolos em si, como são a maioria dos livros sobre idolatria. E essa é a base, né, do que eu quero fundamentar muito do meu ministério, muito do que eu falo na internet, muito do que eu digo por aí, é baseado nesse livro, vem desse livro, e é construção das ideias desse livro. Se você quer conhecer Iago Martins, de alguma forma, no seu ideal de pensar, como é que ele funciona teologicamente, isso aqui é muito da base de muito do que eu construo depois. Então esse é o livro que eu referencio o tempo inteiro, que digo, olha, idolatria é lá, e política, cosmovisão, economia, sociedade, cultura, cara, muito deriva daqui. Então, se você tem que escolher um livro meu pra comprar, neste momento eu indico, compra esse aqui. Esse aqui é o livro que fundamenta muitas outras coisas que eu quero dizer. Você pode comprar tanto no site da editora, como para e-book na Amazon, como livro físico também na Amazon. Ele tá sempre com preços muito convidativos. E o que eu falei sobre esse livro é tão verdade que o livro seguinte que eu publiquei, ele é uma aplicação específica de tudo que eu falo lá. Que é esse livro aqui, o A Religião do Bolsonarismo, um ensaio teológico. Sei que alguns de vocês podem ficar muito ofendidos, e tá falando do bolsonarismo e tal, mas veja, esse livro não é uma crítica direta, ou quanto mais, o presidente, ou o que quer que seja. Esse livro é uma análise dos processos idolátricos que estão envoltos
na política do governo atual. Eu já tenho um vídeo inteiro só explicando esse livro, você pode ir lá conferir se você quiser. A ideia dele era ser apenas e-book, mas vocês foram muito corteses comigo e pediram muito que eu fizesse a versão física. A gente vendeu todas as cópias e não fez de novo, mas a gente já abriu uma pré-venda da segunda tiragem. Eu fiz uma segunda edição desse livro, eu já adicionei outras coisas que já aconteceram desde quando esse livro foi publicado. E você pode comprar uma segunda tiragem já com algumas correções até e adições, a versão revista e expandida. Você já pode comprar essa versão revista e expandida no Kindle, já está à disposição, você já pode comprar a segunda edição desse livro, se você quiser. E a pré-venda da cópia física da segunda edição também está disponível no site da editora. Você consegue ler de graça se você tiver Kindle Unlimited. O livro tem exatamente 99 páginas, e os capítulos são O Eleito de Deus, As Primeiras Raízes da Idolatria, Dobradiça da História, O Apocalipse como Campanha Política, Domínio e Violência, a Batalha Espiritual contra o Mal Total, A Verdade que Liberta, Seita, Expurgo e Gnosticismo, e Apocalipse de Palha, Conspirações em Tempo de Paradigma do Dispositivo. A conclusão se chama Utopia de Direita. É um material que eu gosto muito porque quando a gente fala de política e vai criticar movimentos ou o que é que seja, geralmente a gente não faz teologicamente, não analisa teologicamente. Esse livro é uma análise teológica. Colegas meus bolsonaristas radicais leram e gostaram, enquanto outros colegas de esquerda também leram e gostaram, porque não é um livro sobre analisar em quem você vota, é um livro para analisar sobre a quem você se devota, e eu analiso especificamente o movimento bolsonarista. Não é de forma geral, política, idolatria, não é idolatria. Não é sobre idolatria política, é sobre idolatria ao Bolsonaro. E daí há implicações mais claras da idolatria política. O que eu falo sobre idolatria de forma geral está aqui. Isso aqui é uma aplicação que, ó, é perfeito para ler junto, tá? Para ler junto. Se você leu esse e não leu esse, compre. Se você leu esse e não leu esse, compre. Se você leu os dois, vai sair um terceiro ainda em algum momento, acho que ano que vem, que é o arremate de tudo isso. A Religião do Bolsonarismo é um livro que você pode procurar. Se você quiser a segunda edição física, corre aí. Você ainda pode tentar pegar na pré-venda a segunda edição disso aqui. Você pode também ir lá no Kindle dar uma conferida. Já foram 10 livros. O último livro que eu publiquei bem recentemente, publiquei em coautoria com Pedro Pamplona e Guilherme Nunes, é esse aqui, Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. É um material de um pouco mais de 200 páginas, tem prefácio do Rômulo Monteiro e é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Nova Teologia da Prosperidade, do Pedro Pamplona, tem 3 capítulos, onde ele vai analisar a teologia do coaching. A segunda parte se chama O Custo que Não Te Ensinam a Calcular, que possui 4 capítulos, que foi eu que escrevi, falando sobre o que o discipulado cobra de nós como transformação de vida. E a parte 3 se chama As Verdadeiras Recompensas do Discipulado, escritos por Guilherme Nunes, tem 2 capítulos e mostra justamente o que é que o evangelho realmente faz por nós, de forma muito melhor do que as promessas que são feitas pela teologia do coaching. Esse livro pode ser comprado no site da editora, o link vai estar aí na descrição, e também como e-book lá na Amazon, creio eu. E esse é o livro 11, esse ano deve sair mais um, tranquilamente, meu livro número 12, mas aí quando ele sair eu jogo aí pra vocês darem uma olhada. Se você ficar ligado aqui no canal, você fica sabendo sempre que tiver livro novo. Escolha aí, se você nunca leu nada meu, escolha um livro que você goste, certo? Que ele faça bem de alguma forma dentro dos temas que você se interessa e conheça aí as coisas que a gente tem publicado. Tenho certeza que algum desses livros podem falar ao seu coração, de alguma forma. Bastante coisa, né? Eu gosto de escrever. Então é isso. Tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira normalmente no 2D Teologia. Então, se você assinar as notificações, você fica sabendo sempre que tem vídeo novo, principalmente os vídeos que são extras aí, você recebe com a recomendação do seu celular. Um cheiro, um abraço, vão na descrição. E se for do seu interesse, conheça alguma das minhas obras. Um cheiro no seu cangote e até a próxima aqui no 2D de Teologia.